Como o juiz analisa o processo de guarda quando os pais moram em estados diferentes? A mãe pode perder a guarda ou ser acusada de alienação parental se morar em outro estado com as filhas? A lei manda que, nesse caso aí, se a mãe for morar em outro estado, que ela busque a autorização do pai. Este aqui é o artigo do Código Civil que exige essa concordância do pai. E se o pai não autorizar, aí entra a discussão judicial. E este aqui é o artigo também do Código Civil que diz que se os pais não se entenderem, quem vai decidir é o juiz. Se ela for carregando a criança sem autorização, sem tomar as medidas necessárias, ela pode sim ser acusada de alienação parental. A lei de alienação parental prevê aqui que causar prejuízo ao vínculo entre pai e filho é um ato de alienação parental. E mais especificamente, a gente tem a previsão expressa de que mudar de cidade sem motivo para afastar pai e filho é um ato de alienação parental. Veja aqui que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que as mudanças sucessivas de endereço, inclusive entre estados diferentes, criam obstáculos para que o pai possa conviver com o filho. Ela pode, inclusive, perder a guarda, tá? Aqui a gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em que ele tira a guarda que estava com a mãe e entrega ao pai, porque a mãe estava causando embaraços para essa convivência entre a filha e o pai. Não é tão comum, porque muitas vezes os juízes entendem que tirar a guarda da mãe que fez isso, por exemplo, seria punir a criança, né? E aí acabam não fazendo. Esta aqui foi a decisão que mais me causou indignação durante as minhas leituras de jurisprudência. Porque aqui a mãe fez de tudo para afastar o pai do filho. E mesmo tendo identificado a prática de alienação parental, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a guarda dessa criança com a mãe e apenas aumentou a frequência da convivência com o pai. A justificativa para decidir assim ficou exposta nesse trecho aí da decisão que eu trouxe para vocês. Eu confesso que eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Eu acho que às vezes a gente precisa sim, a justiça precisaria sim agir de uma maneira mais efetiva, sabe? Aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tirou a guarda que estava com o pai alienador e entregou para a mãe. E mesmo que acabe, de certa forma, prejudicando a criança, porque imagina, você vai premiar uma mãe que saiu e foi morar em outro estado e carregou a criança e dane-se o pai, enfim. Pelo menos aqui, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que a mãe não poderia sair carregando a criança para onde quisesse e impediu que a criança fosse levada para São Paulo. Nessas situações, eu discordo bastante da justiça. E ainda tem mais um problema. Mesmo que a mãe leve a criança para outro estado, praticando assim ato de alienação parental, a competência da justiça para julgar aquela ação vai ser do lugar para onde essa mãe se mudar. Isso prejudica muito o pai na hora de se defender. Mas assim, tem juiz que dá, tá? Tem juiz que não dá. Nesse caso aqui, o juiz de primeira instância concedeu a alteração da guarda porque a mãe iria se mudar. Mas aí, na instância superior, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul devolveu a guarda à mãe, justificando que a simples mudança não justifica por si só a alteração da guarda. A gente nunca sabe, justiça é sempre uma caixinha de surpresa. Nesta outra decisão, também do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a mãe foi autorizada a levar a criança para morar em outro estado. Vê se eu te respondi, Laiane, se a sua dúvida foi tirada. Certezas eu não tenho, tá? Mas que pode acontecer, pode. E para quem chegou até aqui, uma notícia quentinha. O Instituto Brasileiro de Direito de Família divulgou uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou que a mãe que saiu de São Paulo para morar no interior do Rio de Janeiro teria que levar a criança a São Paulo para visitar o pai. Se essa moda pega, acho que vai ter muita mãe aí pensando duas vezes antes de se mudar. E você?
O que acha dessa história? Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!